Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego. Então, a gente vai estudar sobre o caso de semelhança de triângulos. Aqui presentes o professor Danilo e eu, novamente, o professor Diego. Infelizmente, o professor Márcio não está presente, mas fizemos uma menção honrosa a ele. Para o nosso estudo, vamos utilizar a habilidade da BNCC, que é a habilidade 12, que seria reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, tendo como objetivo reconhecer alguns casos de semelhança e aplicar esse conhecimento na resolução de problemas. Vimos na aula anterior sobre o Teorema de Tales. No entanto, eu gostaria de falar sobre o caso em que temos três lados iguais para dois tipos de triângulos distintos. No caso que vocês podem ver aí, esse triângulo, esses dois triângulos, um está sendo o dobro do outro, então vamos lá dizer que se dois tipos de triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes, portanto não há necessidade de se verificar os seus ângulos, por eles serem iguais. Nesse caso, se imaginarmos que esse triângulo pequeno, branco, tem em suas dimensões 5, 3 e 6, obviamente o triângulo branco terá que ter 10, 6 e 12 nas suas dimensões, por ele ser o dobro do tamanho. Como vocês podem dar uma olhada na base pelo Teorema de Tales, fazendo uma sombra de que esse triângulo está proporcionalmente inserido no outro triângulo maior. Isso quer dizer o quê? Quando dois triângulos têm dois ângulos congruentes, estes são semelhantes. Então, traremos aqui uma atividade para comprovar tal feito. Dados dois triângulos distintos do tipo ABC, como vocês podem ver que entre o AB é 5 centímetros, BC é 5 centímetros e AC é 9 centímetros, represente os dois triângulos e determine a razão de semelhança e os demais lados do segundo triângulo. Ou seja, você vai relacionar um triângulo com o outro. E para essa parte, eu vou deixar com o professor Danilo. Já já eu volto. Olá, pessoal. Professor Danilo aqui falando com vocês. Então, nós podemos aqui observar, né, o triângulo. Pode passar aí, Diego. Pronto. A gente pode observar aqui nesses dois triângulos, né? A gente pode perceber uma semelhança nessas figuras, né? Mas como a gente descobriria os lados desse triângulo maior, né? Porque aqui no menor a gente pode perceber de A até B são 5 centímetros, de B até C são 5 centímetros e de A até C, que é a base, são 9 centímetros. Quando a gente olha para o triângulo maior, a gente pode perceber que de A linha até B linha nós não temos, né? A distância de B' até C', nós não temos a distância, nós só temos a distância de A' até C'. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui através de uma lousa. A gente vai calcular aqui. Então vamos lá. Nós temos os dados de A' até C', né? Que no caso seria 18 centímetros. Se eu não me engano, vamos baixar aqui para a gente verificar novamente. São 18 centímetros. Então vamos lá. Então, a linha é igual a linha até C' é igual a 18. Vamos pegar um dado, né?
o triângulo menor, como eles são semelhantes, o triângulo menor é 9 centímetros. Vamos igualar agora. Como nós temos a linha igual, a linha até C' nós temos 18, e no triângulo menor de A até C nós temos 9, a gente vai fazer aqui, nós vamos igualar. Então, nós precisamos descobrir quem? Primeiro, A' até B'. Nós não temos, né, esse dado. No triângulo menor, de A até B, nós temos 5 centímetros. Certo. Então, como a gente faria? O 18, ele multiplicaria 5 aqui, né? 18 multiplicando 5 é igual a 90, certo? A linha B' vezes 9 é igual a 9 a linha B'. Então, 9 está multiplicando a linha B', então ele vai dividindo. Então, a linha B' é igual a 90 dividido por 9. 90 dividido por 9 é igual a 10. Então, nós podemos perceber o quê? Que esse lado do triângulo maior, de A' até B' é igual a 10, certo? Como esse triângulo ele é semelhante ao menor, ele vai ser igual, mas vamos fazer aqui, vamos comprovar que ele vai ser igual. Nós descobrimos o lado de B' até A', né? Então vamos lá, vamos apagar essa parte aqui. Nós não vamos mais usar a base, porque nós já achamos a base, nós já temos a base. Nós achamos o quê? A linha até B' é igual a 10, certo? Então vamos lá. A linha até B' é igual a 10. No triângulo menor, A até B é 5. Então vamos lá. A até B é igual a 5. Certo, então vamos colocar. Vamos fazer aqui. Fração. 10 sobre 5. Certo? Agora nós precisamos encontrar quem? B' até C', certo? B' até C'. Desculpa aqui, pessoal. Vou apagar aqui. Sai. B' até C' é o que a gente precisa descobrir, certo? E B até C é 5 centímetros. Então vamos lá. Vamos multiplicar 10 vezes 5 é igual a 50. B' vezes B', C' vezes 5 é igual a 5 B', C'. Certo? Vou apagar essa parte aqui para a gente colocar desse lado. Então vamos lá. O que esse 5 está fazendo? Ele está multiplicando, né? Então ele vai dividindo. Então B', C' é igual a 50 dividido por 5. Vamos apagar essa parte aqui também. Estão copiando, né, pessoal? Mas a aula vai ficar gravada para vocês, se vocês quiserem observar novamente. Vocês vão poder verificar novamente essa resolução, tá bom? Então não se preocupem. Se eu estiver apagando aqui, estiver fazendo rápido, vocês vão poder ver essa aula novamente. Então, B', C' é igual a 50 dividido por 5. Nós sabemos que 50 dividido por 5 é igual a 10. Então, vamos voltar lá. Pode passar aí, professor Diego. Então, O que a gente vai perceber? Pode falar. Como foi dito anteriormente naquela relação,
Aqui a gente vai fazer também um dado de comparação dos ângulos formados de B' até C', de A' até B' e também o de A' até C'. Como vocês podem ver, novamente, todos os ângulos que eles poderiam ter mostram que eles são ângulos semelhantes. Então, pela explicação do Danilo, verificando que todos os lados desses triângulos eles são semelhantes, e fazendo essa divisão de A' C' sobre A' sobre C', eu tenho que 18 dividido por 9 é 2. Seria basicamente que este ângulo maior, branco, seria o dobro do menor, azul. Isso quer dizer que, já entrando pelo aquele cálculo que ele fez, comprovando, eu posso dizer isso, que se isso que quer dizer que AB' é o dobro de ABC. Então, os outros lados medem 10 cada, como foi comprovado pelo professor Danilo. Vocês conseguiram captar a mensagem? Então, passando para a próxima questão, que aqui eu vou ler o enunciado e vou passar diretamente para o Danilo novamente responder, é o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, é de 15 metros. No mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros de altura mede 3 metros. Determine a altura do prédio. Que seria basicamente, aqui vocês estão vendo novamente triângulos para verificar se eles são semelhantes ou não. E fica contigo agora, Danilo. Certo. Obrigado, Diego. Então, pessoal, vamos observar aqui, né? H aqui seria a altura do prédio, né? 15 metros seria a sombra do prédio, né? E aqui, esse triângulo menor, né? Esse triângulo branco, a gente verifica que a altura do poste, né? Que é 5 metros, e a sua sombra, que é 3 metros. Olha como fica interessante. Vamos aqui novamente. Vou apagar a última resolução. Vamos ver aqui novamente como se aplica, né, essa semelhança. E como é interessante, né? Como a gente pode aplicar a matemática, a gente pode aplicar a geometria, né? Essa semelhança de triângulos no nosso dia a dia, né? A gente quer saber a altura de um prédio, né? A gente usa um objeto menor, né? Que se assemelha a ele, né? E a gente consegue descobrir a altura desse prédio através de uma resolução, de uma modelagem matemática, né? Utilizando a semelhança de triângulos. Então vamos lá, né? H é o que a gente quer descobrir, certo? Desculpem aí minha caligrafia, pessoal. H é o que nós queremos descobrir, certo? Então vamos lá. A altura do poste é 5 metros. A sua sombra é 3 metros, né? Já a altura do prédio, que é o que nós queremos descobrir, que é H, nós não sabemos. Mas nós sabemos a sua sombra, né? A sombra que esse prédio faz. Como a gente faria? Daquela mesma forma que nós fizemos. 5 vezes 15, né? 5 vezes 15 é igual a 75. Então vamos lá, 75. H vezes 3 é igual. Vou colocar até aqui embaixo. Descobrimos 75. H vezes 3 é igual a 3 vezes H. Certo? Mais bonitinho aqui. Certo. Então, o 3 está multiplicando o H.
Então vamos jogar o 3 para o outro membro. Então vai ficar 75 sendo dividido pelo 3. O 3 estava multiplicando, vai para o outro membro dividindo. Então, H seria 75 dividido por 3, que no caso seria 25. Ou seja, a altura desse prédio é equivalente a 25 metros. Então nós vamos voltar para os slides aqui para a gente verificar. Vou só apagar aqui. Como eu falei, vocês não precisam se preocupar, que a aula está sendo gravada e vocês vão poder verificar ela quantas vezes vocês acharem necessário. Pode continuar aí, professor Diego. Olá, galera. Então vamos lá. Novamente, vamos verificar que esses ângulos eles vão bater e que provavelmente esses ângulos eles vão aqui, ó, no mesmo instante e altura, que seria aquele caso de ângulos iguais, semelhante a que o Danilo fez, não é? Então a altura seria 25 metros. Ó, quando uma reta cruza um triângulo paralelamente a um dos seus lados, tem-se um triângulo semelhante ao original. Estamos vendo de fato. Então, para outros tipos de triângulo, que esse aqui, no caso, ele é um triângulo. Danilo, eu esqueci, esse aqui, qual é esse tipo de triângulo mesmo? É o equilátero, né? Equilátero. Ou é o retângulo? Isso não é isósceles, não. É o isósceles. Então, a gente tem, de fato, que eles têm uma certa semelhança. E desculpem aí, eu esqueci, de fato, qual era a figura Não, geométrica. não é isósceles, não, Diego. Ele não é o isósceles? Não. Ele parece com o equilátero, pô. Eu acredito que ele é o equilátero mesmo. Então, isso é o chamado de teorema fundamental da semelhança. Volta aí novamente para mim observar esse triângulo. Saber se ele é o equilátero? Não, não é equilátero. Então, bora procurar que bicho é esse. Rapaz, a gente está morrendo com um triângulo. Tipos de triângulos. A gente tem que cortar isso aí do vídeo. É obtusângulo. Ah, por isso que a gente não sabia. Feio demais. Não sei como é que a gente vai cortar, né? Mas a gente tenta cortar. Tava ficando tão bom. Senão a gente deixa dentro aí mesmo, a gente errando. Pra ser a parte, Eita, a parte engraçada. pessoal, esses professores aqui estão São muito fracos. bem, rapaz. Não, é velhice mesmo, é porque é tanta coisa, mas tava vendo esse triângulo um dia desse, esse triângulo aí. É o obtusângulo. Então, esse ângulo aqui foi o que deu Alzheimer na gente. Isso é o chamado de teorema fundamental da semelhança. Que seria isso? É quando uma reta cruza um triângulo paralelamente a um de seus lados. Tem-se um triângulo semelhante ao original. Deixa eu sair desse ângulo, pelo amor de Deus. Aqui a gente pode ter também a nossa última atividade, né? Uma cidade do interior à noite. Surgiu um objeto voador, já está entrando uns OVNIs aqui, pessoal, ETs, não identificado em uma forma de disco. E estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a cerca de 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura abaixo. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente
quanto? Aqui a gente vai fazer novamente aquela semelhança de triângulos. E é contigo, Danilo, para finalizar. E íamos para casa. Certo, pessoal. Então, como a gente vai observar aqui, né? Nós temos dois triângulos aqui, né? Esse triângulo menor, né? Ele tem a altura de 30 metros. Nós não temos a base dele, né? Nós temos a base do triângulo maior, que é 16 metros, e a sua altura, que é 80 metros. Por quê? Porque se a gente for verificar aqui, se nós pegarmos só a metade, os 50, não é um triângulo, né? Então, o triângulo maior, ele mede 80 metros, que é a soma dos 50 com 30, certo? Então, vamos lá. Então, esse triângulo maior, só verificar aqui novamente, certo? Esse triângulo maior, ele mede 80 metros de altura, certo? A sua base é 16 metros, certo? O triângulo menor, nós temos somente a sua altura, que é 30. A sua base nós não temos, né? Vamos colocar aqui D, né? Então vamos lá, novamente. Nós pegamos o 80, né? O 80 ele vai multiplicar D, que vai ficar 80 vezes D, né? Pode botar B de base também, tanto faz, com a letrinha para simbolizar esse dado. Tá. O 30 ele vai multiplicar o 16, que vai ser igual a 480, né? Então vamos lá, o 80 ele está multiplicando D, ele vai para o outro membro dividindo, então fica 480 dividido por 80, certo? Nós podemos simplificar aqui, né, pessoal? Nós podemos cortar o zero aqui, do 480, e podemos cortar o zero aqui do 80, certo? Então, nós vamos descobrir aqui, então, que 48 dividido por 8 é igual a 6. E vamos voltar lá. Esse seria o tamanho da base. Pode passar aí, Diego. Então, a base seria 6 metros, a base do triângulo menor. Pode continuar. Então, semelhante ao que o Danilo falou, de fato, a gente fez essa semelhança, não é? Colocando aquilo que são semelhantes iguais, que seria base sobre base e altura sobre altura, né? E fazendo, como ele disse, a simplificação, para encontrarmos um valor equivalente a 6 metros, que seria a base daquele triângulo menor. E se vocês prestarem atenção na base de semelhança, realmente dá para ver que eles possuem, de fato, características iguais. Ou seja, o raio é de 3 metros aproximadamente, né? E aqui a gente está falando de diâmetro. Exato, Diego. Exatamente, pessoal. Eu quero só mostrar para vocês aqui, né? Tirar uma dúvida que até era nossa também, né? Rapidinho sobre a questão de ângulo dos triângulos, né? Se nós estávamos tendo aquela dúvida com aquele triângulo, né? Porque aquele triângulo é um triângulo
obtusângulo, né? Que seria o quê? Uhum. Ele possui, né, o ângulo maior do que 90 graus. É maior do que 90, né? Até medir aqui. Esse aqui seria mais ou menos um. Desculpem aí, pessoal, meu desenho, né? Teríamos também o triângulo retângulo, né? Que ele teria um ângulo que mediria exatamente 90 graus, certo? E teria também o triângulo acutângulo, né? Que é um triângulo que o seu ângulo vai medir menos de 90 graus, certo? Desculpem aí o meu desenho, pessoal. Certo? Então, esse aqui é o obtusângulo. Esse aqui é o retângulo. E esse aqui é o acutângulo. Só para a gente ter uma ideia, né? Do que realmente seria aquele triângulo. Certo, pessoal? Então, assim a gente encerra a nossa aula. Eu agradeço a vocês pela atenção. Professor Diego, você quer falar mais alguma coisa? Não, não, eu estou por encerrado a Tá minha certo, então. aula. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.